Meu pai sempre foi uma figura dura. Dura no jeito de andar, de olhar, de falar. Ele parecia esculpido em madeira, reta, rígida, com farpas escondidas. Crescer com ele era como morar dentro de um quartel, mesmo que a nossa casa fosse um sobrado simples no interior de Minas. Tudo era na base do sim, senhor e não, senhor. Ele não gritava, mas o silêncio dele pesava mais que qualquer berro. Lembro de uma vez. Eu devia ter uns 9 anos. Cheguei em casa com uma figurinha do Tafarel que troquei no recreio. A figurinha era rara, e eu estava explodindo de alegria. Mostrei para ele achando que ia ver pelo menos um sorriso. Ele olhou, virou a página do jornal e só disse: "E estudou o que hoje?" Pronto. Toda a minha empolgação foi pro ralo. Nem consegui colar a figurinha naquele dia. Ele era respeitado na cidade, claro. Médico. Tinha aquele tipo de presença que fazia até prefeito desviar o olhar quando passava. Mas em casa, ele era só um homem que parecia ter vergonha de sentir. Eu me esforçava tanto. Tentava mostrar boletim, fazer graça, cozinhar com minha mãe. Mas parecia que nada quebrava aquele gelo que ele carregava na alma. Minha mãe? Ela era o oposto. Suave, sorridente, contava histórias da infância enquanto lavava a louça. Sabia a hora certa de colocar açúcar no café e consolo na conversa. Mas mesmo ela parecia pisar em ovos perto dele, como se tivesse medo de deixar o chão ranger. Eu cresci achando que aquilo era amor. Amor duro, calado. Até hoje, às vezes, me pego confundindo frieza com cuidado. É triste, mas é real. Nosso café da manhã era em silêncio. Almoço, idem. A televisão só era ligada depois das 20h. E olhe lá. Meu pai achava que entretenimento era perda de tempo. Homem que se preza trabalha, não se distrai. Era uma das frases favoritas dele. E se por acaso eu reclamasse de alguma coisa, qualquer coisa, ele me cortava com um olhar. Aquele olhar que dizia: "Você sabe onde mora, sabe quem te criou, então engole o choro." Eu tinha que pedir permissão até para ir dormir na casa do Lucas, meu melhor amigo da escola. E mesmo quando ele deixava, eu sentia como se estivesse traindo alguma coisa, tipo um pacto silencioso que me dizia que liberdade era coisa de fraco. Na adolescência, as coisas pioraram. Comecei a ter opinião. Deus me livre. Só de mencionar que queria fazer jornalismo e não medicina, ele bateu na mesa e saiu da sala. Ficou uma semana sem olhar na minha cara. Minha mãe tentava intermediar, mas era como jogar flor em tempestade. "Você vai me agradecer um dia", ele disse uma vez. Eu queria acreditar. Mas, sinceramente, parecia que ele não queria um filho. Queria uma extensão dele mesmo. Um projeto pessoal que não podia falhar. Foi por isso que, com 17 anos, comecei a sair escondido. Não era por rebeldia, era por necessidade. Eu precisava respirar. Ia para festas pequenas, pro bar do Mané com uns colegas, jogava sinuca até tarde. Uma noite voltei com cheiro de cerveja na roupa. Minha mãe tentou me encobrir, mas ele sentiu. "Você quer virar vagabundo, é isso?" Aquela frase me ferveu o sangue. Eu estava me virando, estudando, tentando ser alguém. Só não queria ser ele. E naquele dia, eu falei isso. Falei gritando, com o peito estufado e a voz trêmula. Ele ficou parado. Não gritou de volta. Só disse: "Então vá ser esse alguém longe da minha casa." E foi assim que passei minha primeira noite na casa do Lucas. Voltei no dia seguinte. Minha mãe chorando na porta. Ele, trancado no quarto. E nunca pediu desculpa. Porque ele nunca pedia. Pra nada. Com o tempo, as coisas foram se assentando num tipo estranho de convivência. Ele não se metia tanto, e eu fingia seguir a cartilha. Passei no vestibular de jornalismo escondido, mas entrei em direito só para manter a paz. Só que cada matéria era um lembrete do quanto eu estava traindo a mim mesmo. Enquanto isso, ele começou a falar de futuro, de empresa da família, de investimentos. Dizia que tudo que tinha construído era para mim. Mas eu não queria nada daquilo. O dinheiro dele me pesava, era como um contrato não assinado. Eu me perguntava: de que adianta herdar bens se não herdei afeto? Mas nunca disse isso em voz alta. Só anotava em cadernos velhos que escondia no fundo da gaveta. Um dia, numa conversa qualquer, ele falou: "Você vai entender quando for pai." Não respondi, mas pensei: se ser pai é ser como você, então talvez eu nunca queira ser. Foi na faculdade que conheci a Bia. Ela era tudo o que meu pai desprezaria. Filha de artistas, estudava filosofia, tatuada até o pulso, riso fácil. A gente se conheceu num sarau e trocamos telefones sem nem perceber.
Em uma semana, ela já sabia dos meus silêncios melhor que muita gente que me conhecia há anos. Quando contei para minha mãe sobre ela, os olhos dela brilharam. Ela tem um jeito leve, né? Disse. Mas meu pai... Ah, meu pai. Ele ouviu o nome dela e fez uma careta. Nome de gente que não dá certo. Nem conhecia, já odiava. As primeiras vezes que ela foi em casa, ele mal olhava na cara dela. Um jantar, ele simplesmente se levantou no meio da sobremesa e foi ver TV. Eu tremi de vergonha. Mas ela, com a elegância que só quem já lidou com gente dura tem, sorriu e continuou conversando com minha mãe. Aquela noite, eu quis sumir. Mas também soube que, se um dia eu fosse escolher entre meu pai e ela, eu já tinha escolhido. Foi no Natal que tudo explodiu. Ela apareceu com um vestido vermelho, simples, mas que para ele parecia provocação. Durante a ceia, meu pai soltou uma piada venenosa sobre gente que vive de poesia e maconha. Ela tentou rir, desconversar. Mas eu bati na mesa. Se for para tratar ela assim, a gente vai embora agora. Ele não respondeu. Só levantou, foi pro escritório e trancou a porta. Quando minha mãe foi atrás, ouvi ela sussurrando: "Você vai perder seu filho." No dia seguinte, ele me chamou. Sentado atrás da mesa de mogno, rosto duro como sempre. E falou, sem rodeios: "Se você seguir com essa garota, saiba que não terá mais nada meu. Nem herança, nem nome, nem presença." Eu só respirei fundo. E respondi: "Então é isso. A partir de hoje, eu sou só meu." Mas o que ele não sabia é que nem tudo naquela história era o que parecia. Que o segredo que eu guardava, aquele que mudava tudo, ainda ia virar o mundo dele do avesso. Depois daquela conversa, a relação entre a gente virou uma trincheira. Eu evitava a casa dos meus pais e quando ia, era só para ver minha mãe, que me recebia com os olhos molhados e os braços cheios de saudade. Meu pai? Fingíamos que o outro não existia. Parecia que tínhamos assinado um acordo invisível. Ele me apagava da vida dele, e eu fingia que não doía. Mas doía. Cada Natal, cada aniversário, cada feriado em que ele se trancava no quarto ou sequer mandava uma mensagem. Aquilo me corroía por dentro. Mas eu fingia estar bem. A Bia, coitada. Carregava essa culpa sem ter feito nada. "Acho que ele me odeia só por existir", ela dizia. E eu tentava confortar. "Ele odeia tudo que não entende." Teve um dia em que fui buscar minha mãe na casa deles para levar ao médico. Ele estava na sala. Olhou para mim, depois para ela e disse: "Se quiser ir com esse aí, vai. Só não volta me pedindo perdão quando ele te largar." Aquilo me acendeu uma raiva que nem sei explicar. Eu retruquei na hora, voz trêmula: "Eu sou mais homem do que você jamais foi. Pelo menos eu não vivo tentando comprar amor com dinheiro." Ele riu. Riu seco. Um riso que doía mais do que qualquer soco. "Você não sabe o que é ser homem. Um dia vai aprender. Talvez tarde demais." Saí de lá com as mãos suando e a cabeça girando. A vontade era nunca mais voltar. A decisão de casar com a Bia veio de forma natural. Estávamos morando juntos há quase 2 anos, dividindo tudo. Conta de luz, boletos, crises de ansiedade e café forte de manhã cedo. Ela era meu chão. Eu sabia que, se quisesse construir qualquer coisa no mundo, tinha que ser com ela. Só que, claro, casamento para minha família era outra guerra. Quando contei para minha mãe, ela sorriu, mas os olhos marejaram. Disse que estava feliz, mas vi no rosto dela aquele medo. O que o pai vai dizer? Eu nem me dei ao trabalho de contar. Enviei um convite só por obrigação. Veio devolvido. Sem carta, sem nada. O casamento foi simples. No campo, rodeado de amigos, gente que realmente torcia pela gente. Não tinha champanhe caro nem banda famosa, mas tinha amor, risadas e aquele abraço coletivo que a gente precisava tanto. Mas no fundo, eu carregava uma dor surda. No dia da cerimônia, fiquei parado por uns minutos perto do portão, olhando para a estrada de terra como se, sei lá, ele pudesse aparecer. Mas não apareceu. Nem um telefonema. Nada. 2 meses depois do casamento, a bomba caiu. Eu já tinha ouvido rumores de que ele ia oficializar o corte, mas achei que fosse mais uma chantagem emocional. Até que minha mãe apareceu no nosso apartamento num domingo à tarde, com uma pasta azul marinho na mão. "Ele mandou isso para você", disse sem encarar meus olhos. Abri. Lá estava. O Novo Testamento. Tudo, absolutamente tudo, deixado para uma instituição que ele apoiava. Uma ONG de crianças, ironicamente.
O nome dele riscado do meu destino como quem arranca um adesivo velho da parede. Não chorei. Não gritei. Só fiquei olhando aquele papel como se fosse um bilhete de adeus. Mas a verdade é que não era uma perda material. Era simbólica. Ele tinha me matado para a vida dele de vez. A Bia sentou ao meu lado e só segurou minha mão. Disse: "Você não precisa do dinheiro dele. Nunca precisou. E se ele acha que pode te apagar assim, ele tá errado." Mas eu sabia que, mais do que tudo, aquilo era uma tentativa de controle. Mesmo ausente, ele ainda tentava me moldar pela negação. Depois disso, a gente decidiu que precisava sair da cidade. Aquilo ali era uma sombra constante. Cada esquina, cada café, cada pessoa que me conhecia como filho do doutor me lembrava de tudo que eu queria esquecer. Nos mudamos para Belo Horizonte. Um AP pequeno, num bairro com padaria boa e vizinhos que não faziam perguntas demais. Eu comecei a trabalhar como redator num site de cultura, e a Bia dava aulas de filosofia em 2 escolas. A grana era curta, mas a paz era longa. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia respirar sem precisar pedir permissão. Aos poucos, fomos criando nossa própria família. Um círculo de amigos, jantares com vinho barato, conversas sobre filmes iranianos e política. E dentro disso tudo, crescíamos como casal. Não era fácil. Tinha brigas, dias de cansaço, crises existenciais. Mas havia amor. E o amor, por incrível que pareça, era leve. Não exigia que eu fosse outro. Nem tudo eram flores. A falta de dinheiro doía. Tinha mês que atrasava aluguel, outro que a gente mal fazia mercado. Às vezes eu me pegava pensando no que teria sido se tivesse seguido o caminho que ele queria. Médico, rico, reconhecido. Mas sempre que isso vinha, eu lembrava do preço. Ser alguém que eu não era. Minha mãe ainda ligava de vez em quando. Às vezes, chorava no telefone. Dizia que ele estava ficando mais fechado, mais duro, mais amargo. E que falava de mim como se eu tivesse morrido. Era estranho. Eu estava vivo. Mais vivo do que nunca. Teve um dia em que ela disse: "Ele ainda te ama, só não sabe como demonstrar." E aquilo me doeu como um tapa. Porque às vezes, o amor que não sabe ser amor vira uma arma. E a gente cansa de ser o alvo. O tempo foi passando, e eu aprendi a aceitar que algumas feridas viram cicatrizes, mas nunca somem de verdade. E mesmo longe dele, eu sentia o peso daquela ausência. Era como carregar uma mala que você sabe que pode largar, mas não consegue. Até que um dia, recebi um e-mail estranho. Endereço desconhecido. Assunto: "Para quando você estiver pronto." Era um anexo. Uma carta. Escrita por ele. Sem data. Sem saudação. Você pensa que me conhece, mas só viu a casca que precisei vestir para sobreviver. Fiz escolhas ruins, fui duro demais. Mas cada decisão foi por medo. Medo de te perder. E, ironicamente, foi exatamente isso que aconteceu. Li e reli aquilo umas 10 vezes. Não sei se era arrependimento ou manipulação. Mas pela primeira vez, senti rachaduras naquela armadura que ele usava. Uma brecha, um ruído, um começo. E foi aí que eu percebi. Ele talvez não soubesse que o maior segredo da minha vida ainda estava guardado. E que, se um dia viesse à tona, mudaria tudo. Porque esse segredo envolvia ele. E envolvia a Bia também. Mas essa é outra história. Tinha uma coisa sobre o passado que sempre me incomodou. Ele nunca morre. Ele fica lá, quieto, esperando o momento certo para bater na porta e te encarar de frente. E o meu passado? Bom, ele estava mais vivo do que nunca. Tudo começou numa tarde comum. A Bia estava dando aula online na sala, e eu mexia numa caixa antiga que tinha trazido da casa da minha mãe. Aquelas que a gente jura que vai guardar por lembrança, mas no fundo sabe que é só um esconderijo de dores mal resolvidas. Lá dentro, cadernos da escola, fotos meio amareladas e... uma carta. Esquecida, dobrada 4 vezes. Endereçada a mim. A letra era familiar. Era da Lúcia. Um nome que eu não pensava fazia anos. Lúcia foi uma história rápida e intensa no final da adolescência. Alguém com quem dividi não só beijos apressados e segredos de madrugada, mas também um medo profundo de crescer. A gente se perdeu quando eu entrei na faculdade. Ela foi morar fora. A vida levou cada um para um canto. Mas aquela carta, ela mudava tudo. Se um dia você ler isso, talvez já seja tarde. Eu não queria te prender,
nem te forçar a nada. Mas achei que você merecia saber. Você tem um filho. O papel escorregou das minhas mãos. A carta era antiga. Dava para ver pelo papel meio amarelado e pela data rabiscada no canto. 2010. Ou seja, eu tinha 21 anos quando ela escreveu aquilo. E nunca chegou até mim. O pior? Ela dizia que tinha tentado ligar, mandar e-mails, mas que minha mãe, sim, minha mãe, pediu para ela não complicar minha vida naquele momento. Que eu precisava focar nos estudos, no futuro. Disse que ela não tinha como lutar contra isso. Que não queria impor uma criança a um pai que talvez nem lembrasse dela. Mas eu lembrava. Lembrava de cada detalhe dela. Do riso, da forma como enrolava o cabelo quando estava nervosa, do jeito que falava do futuro como se fosse uma série de aventuras. Como então eu podia ter esquecido de um filho? Mostrei a carta para Bia. Ela ficou em silêncio. Leu tudo 2 vezes. E só disse: "A gente precisa saber se isso é verdade." A frase dela foi um soco e um abraço ao mesmo tempo. Era real. Precisava saber. Comecei uma busca frenética. Redes sociais, contatos antigos, até amigos de escola que eu mal falava mais. Demorou 1 semana até achar um perfil com o nome dela. Lúcia F. Dantas. A foto de perfil mostrava uma mulher com um sorriso cansado, mas ainda o mesmo olhar doce. E ao lado dela, um garoto. Devia ter uns 13, 14 anos. Meu coração travou. O nome dele? Miguel. Fiquei 3 dias olhando aquele perfil sem coragem de mandar mensagem. Escrevia, apagava, começava com "Oi, Lúcia, aqui é o..." e parava. Até que, numa madrugada, a Bia segurou minha mão e disse: "Se você não mandar agora, vai passar mais uma década fugindo." Mandei. Ela respondeu no dia seguinte. A conversa foi educada, meio fria no começo, mas aos poucos ela foi se abrindo. Confirmou tudo. Disse que tentou me achar, mas que foi desencorajada. Que Miguel sabia que o pai não pôde ficar, mas nunca contou o nome. E que agora ele estava começando a perguntar mais. "Você quer conhecê-lo?" Ela escreveu. Eu fiquei ali, encarando a pergunta como se fosse um espelho. Quero. Quero muito. O encontro com o Miguel foi numa praça, num domingo. A Bia foi comigo. Eu tava tremendo por dentro, suando nas mãos, ensaiando sorrisos no espelho mental. Quando vi ele vindo, com a camisa do Galo e o cabelo igual ao meu na adolescência, meu mundo parou. Ele me olhou com curiosidade. Não com raiva, só dúvida. Como quem tenta montar um quebra-cabeça com peças que nunca viu. "Você é o meu pai?" A voz dele era baixa, mas firme. Engoli seco e respondi: "Sou sim. Me desculpa ter demorado tanto para aparecer." Ele assentiu. E só disse: "Tudo bem. Eu sempre achei que tinha mais história por trás." Naquele momento, tudo que meu pai dizia sobre legado virou pó. Ali estava o meu legado. Um garoto que não pedia dinheiro, nem status. Só queria ser olhado nos olhos. Passamos a tarde conversando, rindo de coisas bobas, chutando bola. E eu me sentia inteiro de um jeito que não sentia fazia muito tempo. Só que tinha uma coisa que Lúcia não sabia. E que o Miguel, muito menos. Voltei para casa naquela noite com o coração pesado. A Bia me abraçou forte, sem dizer nada. Mas ela sabia que tinha mais. Que o segredo que eu guardava ia além de um filho escondido. Fui até a estante, peguei uma pasta vermelha que ela nunca tinha visto. Dentro, um exame de DNA antigo. Datado de 1999, quando eu tinha 10 anos. Nome do paciente: Henrique Amaral. Nome do suposto pai: José Carlos Amaral. Meu pai. Resultado: incompatível. Sim, meu pai não era meu pai biológico. Essa era a parte do segredo que eu nunca contei. Minha mãe me mostrou esse exame depois de uma briga feia entre ela e ele. Disse que nos primeiros anos de casamento teve um caso, que ficou grávida e que ele, apesar de saber, decidiu me criar como se fosse dele. Mas que, no fundo, nunca conseguiu perdoar aquilo. Por isso ele me olhava daquele jeito. Por isso o ódio não era só pelas minhas escolhas. Era por eu existir. Sentei com a Bia naquela noite e contei tudo. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que a conheci, ela não disse nada por quase 1 hora. "Isso muda tudo", ela murmurou. "Mas também explica tudo." Comecei a pensar em tudo sob essa nova luz. O testamento, o desprezo, a frieza. Ele não me via como filho. Nunca viu. Só como um lembrete do erro da minha mãe. Um símbolo do orgulho ferido dele.
Aí ficou claro porque ele cortou laços tão facilmente. Eu nunca fui dele, no sentido mais literal. E agora eu tinha um filho. Um filho que eu jurava que nunca trataria do mesmo jeito. Mas a verdade é que o sangue só conta parte da história. O que a gente faz com ele é que muda tudo. E eu sabia que, em breve, teria que encarar meu pai novamente. Não como filho, mas como alguém que sabe de tudo. E que estava pronto para quebrar, de vez, o silêncio que nos mantinha prisioneiros. Era uma terça-feira qualquer. Chovia em Belo Horizonte, a Bia preparava café, o Miguel fazia lição no quarto, e então o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Henrique? Aqui é o Dr. Paulo, colega do seu pai. Desculpa incomodar, mas eu achei que você deveria saber. Só com isso meu coração já apertou. Seu pai tá muito doente. Câncer no pâncreas. Avançado. Ele não tá contando pra muita gente, mas acho que tá perto. Parei. O silêncio na linha parecia infinito. Ele pediu pra te chamar? Perguntei com voz seca. Não, mas devia ter pedido. Ele ainda é orgulhoso demais. A ligação terminou e eu fiquei ali, parado com o telefone na mão e o corpo pesado. A Bia veio até mim, com aquele olhar de quem já sabia sem ouvir nada. O que foi? Meu pai. Ele tá morrendo. Viajar de volta para minha cidade natal foi como entrar numa cápsula do tempo. Cada placa, cada esquina, cada árvore parecia cutucar alguma lembrança. A estrada parecia mais longa do que antes. Talvez porque agora eu sabia que não voltava só para visitar, mas para encarar um homem à beira da morte. E todo o passado que vinha junto. Miguel não quis ir. Achei melhor assim. Disse que voltaria no dia seguinte, se fosse necessário. A Bia foi comigo. Ficamos num hotel simples, não conseguia pisar na casa onde cresci. Aquela casa que um dia foi minha e que agora parecia um museu de ressentimentos. No dia seguinte, fui até lá. Minha mãe me esperava no portão, abatida. Me abraçou como se fosse a última vez. Ele não fala muito, mas acho que sente que tá perto do fim. A senti. Não sabia o que dizer. A dor dela era minha também. E o que vinha depois? Era incerto demais. A casa não mudou muito, mas parecia menor. Talvez porque agora eu enxergasse tudo com outros olhos. Os móveis escuros, o cheiro de madeira velha e lavanda, as fotos antigas ainda penduradas, até a minha, da formatura, ainda estava lá. Subi as escadas devagar. O quarto dele era o mesmo, porta entreaberta. Entrei. Ele estava na cama, mais magro, mais pálido, mais humano. Olhou para mim. Nenhum sorriso, nenhum gesto. Só um aceno breve com a cabeça. Achei que não viesse. Também achei. Silêncio. Sentei na poltrona ao lado. As palavras estavam presas. E o tempo correndo como se soubesse que aquele momento não duraria muito. Ele respirava com dificuldade. Um soro pingava ao lado, e a TV estava ligada num jornal sem som. Me perguntei quantos dias ele passava assim, em silêncio, cercado de nada. Por que chamou o Paulo e não a mim? Porque eu sabia que não viria se fosse por mim. Não respondi, porque talvez ele tivesse razão. Os dias seguintes foram estranhos. Eu ia todo dia, sentava ao lado dele e falávamos pouco. Muito pouco. Era como se tentássemos reconstruir uma ponte com pedaços de arame enferrujado. Um dia, ele olhou para mim e disse: Você tem raiva de mim? Tive. Muito. Ainda tem? Pensei. Muito. Menos. Ele assentiu, como se aquilo fosse o máximo que conseguiria. Outro dia mencionei a Bia. Ele fez um gesto com a mão, como quem diz, deixa pra lá. Mas quando falei de Miguel, ele ficou tenso. Ele é meu neto? Olhei bem nos olhos dele. É. E você nunca vai conhecê-lo se continuar escondendo o que sabe? Ele me encarou, tenso. Queria perguntar o que eu sabia, mas o orgulho o impedia. Aquele quarto ficou carregado. As palavras que não dissemos formavam nuvens pesadas sobre nossas cabeças. Numa tarde, minha mãe me chamou discretamente na cozinha. Tinha uma expressão estranha, um misto de ansiedade e culpa. Ele mexeu no testamento. Tá com o advogado agora. Mas não assinou ainda. Disse que depende. Depende do quê? De você. Minha cabeça girou. Ele queria me dar de volta o que tinha tirado? Ou era mais um jogo? Mais uma isca para ver até onde eu ia rastejar? Voltei pro quarto dele com isso fervendo. Ele percebeu. Ainda acha que é tudo sobre dinheiro, né?
Eu acho que é tudo sobre controle, desde sempre. Ele fechou os olhos e disse algo que me desarmou. Eu não sei como ser diferente. Pela primeira vez vi fragilidade. Uma rachadura real. Mas também vi que ele ainda não sabia da carta. Do exame. Do fato de que, biologicamente, eu não era dele. Na noite mais fria daquele mês, acordei com meu celular vibrando. Era minha mãe. Vem rápido. Acho que é agora. Corri. Entrei no quarto e vi os olhos dele ainda abertos, mas fundos. Ele tentou falar algo, mas saiu só um sopro. Me aproximei. Ele me olhou. Fraco, mas ainda ali. Henrique, me perdoa. Foi a única coisa que disse. E então, fechou os olhos. Minha mãe chorava baixinho no canto. Eu só fiquei ali, sentado, sem saber se chorava, gritava ou explodia por dentro. Ele morreu sem saber tudo. Ou talvez soubesse. Talvez sempre soube. E foi isso que o matou por dentro, antes do câncer chegar. Fiquei ali, segurando a mão dele já fria e pensando: será que o sangue importa mesmo? Ou é só mais uma desculpa pra gente não amar o que assusta? Eu tinha vindo buscar um fechamento, mas saí dali com um novo buraco no peito. E o pior: o verdadeiro fim ainda não tinha chegado. O velório foi discreto, como ele queria. Sem discursos, sem flores demais, sem música. Só um punhado de gente, colegas antigos, vizinhos, alguns parentes distantes. Gente que ainda chamava ele de doutor, mesmo com o corpo inerte ali, no centro do salão. Eu cheguei com a Bia. Miguel ficou em casa. Não achei que aquele era o lugar dele. As pessoas me olhavam com uma mistura de espanto e cautela. Tipo, ele veio? Não me importei. Me sentei no banco de trás e observei tudo. O caixão fechado. A ausência de homenagens. A frieza da sala. Em certo momento, minha mãe veio até mim, os olhos inchados, e sussurrou. Ele pediu para te deixar uma coisa. Está no cofre. O advogado vai te entregar. Assenti. Não perguntei o que era. Não tinha força. Eu não sabia se queria respostas ou se já era tarde demais. Na saída, um dos colegas dele, o tal doutor Paulo, me deu um tapinha nas costas e disse: ele falava de você mais do que imagina. Nunca soube demonstrar. Só consegui responder com um meio sorriso. Aquelas palavras pareciam até bem intencionadas, mas doíam mesmo assim. 2 semanas depois, fui chamado ao escritório do advogado da família. Um senhor magro, de óculos tortos e fala arrastada. Me recebeu com gentileza, abriu uma pasta e tirou de dentro um envelope selado com cera vermelha. Seu pai deixou isso com instruções claras. Só entregar a você, em mãos, após a morte. Peguei o envelope com cuidado. Era pesado. Dentro havia uma carta. E outra coisa. Um pendrive. Saí de lá sem abrir nada. Esperei chegar em casa. Esperei Miguel dormir. Esperei o silêncio da noite tomar conta da sala. Sentei no sofá, a Bia ao meu lado, e abri a carta. Henrique. Talvez eu nunca tenha dito isso de forma certa. Talvez nem soubesse como. Mas tudo que fiz, por mais torto que tenha sido, foi para tentar proteger você. Eu sempre soube que você não era meu filho de sangue. Sua mãe me contou. E eu disse que aceitava. Mas a verdade é que nunca aceitei direito. Tentei ser pai mesmo assim. Mas cada vez que você sorria, que sonhava diferente de mim, eu lembrava daquele segredo. E isso me destruía por dentro. Perdi você aos poucos e, no fim, perdi tudo. No pendrive, deixei algo que talvez ajude a entender mais. Talvez não. Mas é tudo que consegui deixar. Me perdoa. No pendrive, havia uma pasta com dezenas de arquivos. A maioria eram áudios. Confissões gravadas por ele, aparentemente nos últimos meses de vida. Voz trêmula, pausas longas, respiração pesada. Dia 1. Hoje sonhei com o Henrique criança. Ele corria no quintal e ria de um jeito que me desmontava. E mesmo assim, eu afastava. Por quê? Dia 4. Ele nunca soube que eu estava no dia da formatura dele. Fiquei no carro, do outro lado da rua. Chorei vendo ele receber o diploma. Dia 9. Eu vi o menino que ele era e o homem que se tornou. Melhor do que eu jamais fui. O mais impactante veio no áudio final. Dia 15. Se ele descobrir um dia que eu sabia, que mesmo sabendo, escolhi calar, afastar, punir, talvez me odeie para sempre. Mas eu não podia lidar com o fato de que a falha era minha. Não dele. Minha. As palavras dele foram como pedras no estômago.
Por tantos anos eu me culpei. Por ser diferente, por não ser suficiente, por não me encaixar. E no fim, a guerra era toda dele. Aos poucos fui digerindo tudo. Não de uma vez. Impossível. Mas parte por parte. Com dor, com alívio, com raiva, com compaixão. Mostrei os áudios para minha mãe. Ela chorou como nunca. Disse que queria ter feito diferente. Que tentou proteger, mas talvez só tenha escondido ainda mais. Fui até o túmulo dele uma semana depois. Levei uma flor. Uma só. Me sentei na grama, olhei o céu e falei: você não era meu pai de sangue, mas era sim meu pai de dor. E agora, é também meu pai de perdão. Não sei se ele ouviu, mas eu ouvi. E isso naquele momento bastava. Voltei para casa, abracei o Miguel e entendi o que era ser pai. Ser pai não é o que se dá, é o que se compartilha. É o que se constrói, mesmo com medo, mesmo errando. E eu jurei: nunca faria com meu filho o que fizeram comigo. Com o tempo, aquele testamento velho perdeu o peso que tinha. A herança que ele tinha me tirado era só um detalhe. O verdadeiro legado ficou nas cartas, nos áudios, no arrependimento tardio. Usei o dinheiro que eu e a Bia juntamos para abrir um pequeno espaço cultural no bairro. Um lugar com livros, oficinas, saraus. Dei o nome de Miguel em Ponto, em homenagem ao meu filho e ao ponto final que escolhi dar naquela história. Nunca publiquei os áudios. Guardei para mim. Não porque queria proteger a imagem do meu pai, mas porque aquilo era nosso. Era o que sobrou da relação entre dois homens que se amaram mal, mas se amaram. Miguel cresceu sabendo da verdade, aos poucos, com calma. E um dia, quando ouvi ele dizendo para um amigo: meu pai não é perfeito, mas ele tenta todo dia, eu entendi. A herança que eu deixaria para o meu filho era bem diferente da que recebi. Agora, escrevendo isso, sentado na varanda com uma xícara de café frio ao lado e o som da cidade ao fundo, entendo que toda família é feita de silêncios, mas também de escolhas. E a escolha de quebrar o ciclo é nossa. Meu pai nunca disse, eu te amo. Nunca me abraçou com força. Mas me deixou algo. A chance de fazer diferente. De ser melhor. De perdoar sem esquecer. De amar sem condição. E esse segredo, aquele que ele nunca soube lidar, acabou sendo o que me libertou. Não sou filho de sangue, mas sou filho da história. E hoje, isso me basta.